hoje nós vamos ver juntos essa coleção aqui da editora Ebal, publicada entre os anos de 1970 e 1973. O Capitão América em cores, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você não curtiu o vídeo, aí você vai poder até tirar o like se for o caso, tá bom? Mas aguarda aí, a gente volta a falar sobre isso mais lá na frente. Bom, galera, olha só que coleção bacana, o Capitão América em cores. Eu acredito que seja a primeira publicação do personagem totalmente colorido aqui no Brasil, tá bom? O Capitão América ele já vinha sendo publicado pela editora Ebal a partir ali do finalzinho dos anos 60, e aqui em 1970 a Ebal sentiu a necessidade de começar a lançar títulos coloridos, porque ela vinha começando a ficar para trás aí com relação à sua grande concorrente da época, que era a Rio Gráfica Editora, futura editora Globo. E essa aqui foi uma coleção muito bacana e meio confusa no começo. Antes de continuar aqui, eu só preciso lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo, tá bom? A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ali então em 1970, a Ebal começa a publicar alguns títulos aí em cores, talvez tenha começado um pouco antes, mas o Capitão América, essa edição aqui ó, de número 1, saiu em 1970. Olha só, que bacana, formato americano. Aqui atrás uma outra propaganda da publicação A Maior, que trazia Capitão América, Homem de Ferro e Thor nas suas páginas. Essa edição, ela é bem luxuosa. Aliás, assim, essas edições aqui eu não comprei na época. Inclusive, quando eu era garoto ali, que eu comecei a manusear gibis, era 77, 78, eu nem imaginava que o Capitão América tinha tido publicações coloridas antes da Block. Eu nem imaginava. Fui descobrir isso aqui lá pelos anos 90 e essas edições aqui eu adquiri recentemente. Eu nunca tinha pego nas mãos nenhuma dessas edições, tá bom? Então, vamos lá, continuando mostrando aqui, ó, a edição, muito bacana, e eu acredito que para a época ela era bem luxuosa, porque a capa ela é num papel cartão e ela é plastificada, ela não é aquele papel normal que as publicações da Ebal tinham na época, né? Ela vem numa capa plastificada, muito bacana. Aí nesse número 1 ela traz aqui um breve resumo com a origem do personagem e publica aqui a história Crise na Universidade, onde nós vemos ali o Capitão América se despedindo do Falcão, ali ainda com seu primeiro uniforme, porque o Falcão iria levar aí uma carreira solo, vamos dizer assim, de super-herói, atuando ali na região do Harlem. Olha só que bacana. Essa edição eu tive que fazer a restauração delas, tá? Porque todas elas estavam com o miolo assim, ó,
os grampos enferrujados e tal, né? E as publicações, elas tinham 20 e poucas páginas, traziam exatamente uma história, que era uma história que tinha sido publicada numa edição dos Estados Unidos. Então lá é normal, né, sempre sair uma história só por gibizinho fininho, e aqui a Ebal optou por esse formato também, uma única história, e aí eles completavam a edição com algumas pin-ups, alguns pôsteres aí, a maioria das vezes até acho que produzidos lá mesmo, né, com recortes de quadrinhos e montagem, porque esse Demolidor aqui tá meio estranho aqui, deitado, e o Namor em pé ali, uma cara de não tem ninguém do meu lado. Então provavelmente eles faziam algumas montagens também, né? Então essa edição aqui, ó, de número 1 saiu em 1970. Vou pôr do lado de cá. A edição de número 2, olha só, também publicada em 1970, ao preço de capa de R$1, igual à edição de número 1. Olha só, aqui tem uma conversa do diretor muito bacana, eu adorei reler isso aqui. Reler não, ler pela primeira vez porque eu não tinha lido, apesar de ser antigo, para mim foi inédito, né? Ele comentando aqui dos títulos que eles ainda iam lançar e tal, e aqui eu encontrei uma questão, uma explicação sobre aquele quadrinho Epopeia Tri, que agora foi relançado, né, com o título original História do Oeste. E eu tinha falado que eu desconfiava de uma coisa, aqui eu tenho a confirmação, então essa edição eu vou guardar para sempre. E traz a história Missão contra os Centauros Motorizados. Olha só, que bacana. A coloração até que é legal. Em alguns quadros foge um pouco, a cor sai um pouco da silhueta do personagem e tal. Mas via de regra, assim, ó, a coloração tá bem bacana mesmo. O problema aqui, olha só as pin-ups. O problema aqui é que, não sei porque, a Ebal não publicava as histórias na sequência. Ela começou de um ponto, deveria continuar, né? Mas, por exemplo, na edição número 2 aqui, ó, nós temos publicada a história correspondente ao Capitão América 127, lá dos Estados Unidos. Aqui era 120, aí eles pularam para 127. Não, 128. Isso, 128. Então, a 128 saiu aqui, ó, no número 2. Na edição de número 3, eles publicaram o Capitão América 127 de lá. Ou seja, eles inverteram a ordem das histórias aqui, olha só. E assim, daria para passar batido, assim, só se for um leitor muito atento para perceber que aqui, na verdade, está continuando aqui, porque é um inimigo só, a história fechadinha e tal. Só que o finalzinho dessa aqui, ele sai com um pensamento na cabeça que você acaba ligando com o comecinho da edição anterior, né? Mas olha só que bacana, sensacional, publicações bem legais. Nessa edição aqui eles inverteram um pouco, ó, eles puseram a pin-up no meio, porque isso também era bem estranho. Nas primeiras edições eles publicavam a história e para completar a edição eles punham um monte de anúncio e pôsteres. Em vez de dividir ali no meio da história para passar um pouco desapercebido, né? Não, eles não faziam isso. Olha só que bacana, que coleção nostálgica. Os números 4, 5, 6 e 7 eu não tenho na minha coleção, e o 4 e 5 são números bem interessantes porque tem um encontro com o Homem-Aranha. Mas eu tenho aqui a edição de número 8, olha só, o Capitão América em cores número 8, um anúncio aqui, ó, para você ficar super forte, bem bacana, olha só. Aqui também nessa conversa do diretor é bem nostálgica. Ele está falando sobre o lançamento da edição especial do Flash Gordon no Planeta Mongo, que eu tenho ela aqui atrás, ó. Essa mesma edição aqui, qualquer dia eu mostro ela aqui no canal. Ela é grandona e tal. E aqui ele está comentando que ia fazer o lançamento dessa edição aí para os primeiras 2.000 pessoas que pagassem antecipadamente. Seria a edição numerada,
com autógrafo e tal, e as outras 3.000 seriam vendidas em bancas e tal. Então é bem nostálgico isso aqui. E a história, aqui ó, o Capitão América de volta aí na parceria com o Falcão, nesse uniforme aí original dele. Só que isso aqui é outra coisa que eu preciso explicar para vocês, e assim, eu não sabia, eu vi agora no guia dos quadrinhos, tá? Essas primeiras 3 edições aqui foram publicadas no ano de 1970. Aí eles pararam a publicação, acho que baixas vendas, enfim. Lá em 1971, eles ficaram preocupados que uma outra editora, a JEP, vinha publicando alguns personagens da Marvel. Eles ficaram preocupados, falaram, opa, vamos lançar gibi aqui, porque senão eles vão pegar o personagem para eles. E aí eles retomaram a publicação da edição, lançaram o número 4 em 1971. Olha só, que longe, né? Demoraram pra caramba. E aí, essas 2 últimas edições aqui, ó, já são de 1973, né? Então essa é a edição de número 8, que eu mostrei para vocês, olha só. As primeiras edições aqui tem arte do Gene Colan, e agora nós já estamos numa fase aqui, que é arte do Sal Buscema, se eu não me engano. É, exatamente ele, arte do Sal Buscema. E, por fim, a edição de número 9 já é uma edição sem a plastificação na capa, tá bom? E aqui, ó, anunciando aí o gibi do Homem-Aranha em cores. Um gibi com 40 e tantas páginas, né? Ou seja, o dobro dessa aqui, né? Olha só, vamos mostrar aqui para vocês. Uma conversa do diretor aqui. E aqui a história. A partir ali do número 4, eles começaram a publicar as histórias na sequência, tá? Acho que foi só uma vacilada ali na hora de essa edição 2 e a 3. Eles devem ter dado uma vacilada. Olha só que bacana. Que gibizão legal. Uma pena que eu não tive a satisfação de ler isso aqui na época. Eu ia pirar. E aí, essa edição aqui, ó, na última página, olha só, tem um comunicado aqui. Tá vendo? E esse comunicado diz o seguinte, ó. Com este número de O Capitão Z em cores, suspendemos a publicação desta revista. Nossos leitores com isso, no entanto, vão sair ganhando. As histórias coloridas do Capitão América passarão a sair em O Homem-Aranha em cores, que será bimestral a partir de janeiro, fevereiro de 1974. Então, essa edição aqui parou de circular para que fosse lançado um novo título com o dobro de páginas, e aí eles incluiriam ali então as histórias do Capitão América. Eu não tenho nenhuma edição dessa do Homem-Aranha em cores, mas eu sei que eram histórias retiradas da Marvel Team Up, né, que é aquele gibi onde o Homem-Aranha atua ao lado de outros personagens, e as edições traziam sempre a primeira história do Homem-Aranha e a segunda a do Capitão América, mas o Capitão América nunca apareceu nas capas desse gibi Homem-Aranha em cores, que durou também muito pouco tempo. Acho que foram também 7 ou 8 edições, alguma coisa assim, foram bem poucas edições, porque os personagens passariam a ser publicados pela editora Block. Bom, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, uma coleção muito bacana, muito nostálgica. Eu estou assim muito contente de ter conseguido essas edições. Eu já dei uma pesquisada aí, tentar conseguir os 4 números que estão faltando, mas assim, até encontrei, principalmente no Mercado Livre, mas assim, preços fora do comum, fora da normalidade. R$300 um gibi desse, R$200, 170. Então assim, impossível conseguir comprar essas edições através do Mercado Livre. Vou ter que esperar aí alguma outra oportunidade, mas quiçá eu consiga as 4 edições desse Capitão América em cores e todas as edições do Homem-Aranha em cores, para poder ter essas histórias aqui, ó, dessa fase tão bacana. A Ebal foi uma editora muito importante
do quadrinho nacional. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, tá bom? Não virei a câmera para mostrar as edições, porque são muitas edições e o vídeo poderia ficar longo, ficar mostrando as mesmas edições, né? Mas se vocês fizerem questão, deixem no campo de comentários. Mais pra frente eu faço um outro vídeo mostrando elas bem de pertinho, tá bom? Bom, era isso. Espero que vocês tenham se divertido aí, tenham curtido bastante o vídeo de hoje. E agora eu quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Eu fico muito grato mesmo, tá bom? Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveita essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.600 vídeos aqui. Tenho certeza que um desses você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!